30% para 50% o desconto oferecido às empreiteiras que fizeram um acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato. O desconto é calculado com base no saldo restante dos acordos. Na negociação entre a Controladoria Geral da União e as empresas, os representantes das empreiteiras alegam que os valores nos acordos de leniência foram determinados considerando um faturamento que já não é mais realidade no setor das grandes construções. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Para você que não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like, vai deixando o seu like, coloque aqui nos comentários a cidade que você está falando e agora trazendo aí as notícias aí do Barbudinho, pessoal, Barbudinho aí que está mais enrolado com a corda no pescoço, o governo aí ladeira abaixo e agora tô aqui trazendo para vocês as informações mais atualizadas. Sem enrolação, bora pro vídeo. E já coloca aqui nos comentários a cidade que você está falando. Juntas, as 7 empreiteiras devem aproximadamente 12 bilhões de reais em valores corrigidos. As companhias têm até segunda-feira para dizerem se aceitam ou não a proposta. Bom, Ana, um descontão aí que o governo está querendo, né? Abrindo mão de cerca de quase 6 bilhões de reais, deixando na mesa aí das empreiteiras. E quero aproveitar para trazer uma declaração aí do presidente Lula, que se manifestou na rede social X, agora há pouco. Se nós temos aí na tela para a gente exibir o que disse o presidente Lula em relação à Operação Lava Jato, está aí então, com o falso argumento de combater a corrupção, a Operação Lava Jato mirava, na verdade, o desmonte e a privatização da Petrobras. Se o objetivo fosse, de fato, combater a corrupção, que se punissem os corruptos, deixando intacto o patrimônio do nosso povo. O que queriam mesmo era, mais uma vez, entregar esse extraordinário patrimônio nas mãos das petrolíferas estrangeiras. Era isso que queriam, o desmonte da Petrobras. Os estragos foram muitos em todo o ecossistema da produção de petróleo. Fatiaram a Petrobras, venderam refinarias e ativos importantes, a exemplo da BR Distribuidora. E mesmo assim não conseguiram destruí-la. Jamais conseguirão. Está aí a declaração do presidente Lula, foi publicada às 6h10 da tarde do dia de hoje, Ana. É a tentativa de reescrever a história mais uma vez, né? Já vimos isso tantas vezes. Não apenas isso, Paula, mas você vê que, né, pela maneira, pelas digitais desse texto aí, é assessoria militante, né? Não passarão, jamais conseguirão. Só senti falta ali, né? Estava esperando o imperialismo estadunidense, os Yankees, estava só esperando a naftalina completa. Né? O que ele não menciona nesse tweet aí, né? Nesse post na Rede X, é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os imperialistas dos Yankees, eles têm um acordo exatamente com essas empreiteiras de quase 5 5 bilhões de dólares dentro da operação Car Wash, como é chamada aqui, a Lava Jato. Inclusive, esse nome, Car Wash, está nos acordos de leniência e nos acordos de colaboração e na confissão ali de culpa assinada das empreiteiras, assinada com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O que fica claro, cada dia mais claro, Paula, é que o Brasil de 2023, desde 2023, o Brasil do PT, é um Brasil que até briga com a sua própria história em relação à liberdade, né? A Constituição, o Império das Leis, e agora o Brasil de 2023, do PT 3.0, podemos colocar assim, do PT amigos de ditadores, é exatamente esse Brasil que está sendo mostrado aqui fora, não apenas na figura do projeto de tiranete do Alexandre de Moraes, que nós já comentamos essa semana aqui, mas do Lula também, né? O Lula hoje levanta, quando o nome é Luiz Inácio Lula da Silva aqui fora, para investidores
traz um certo receio. Eu quero, inclusive, trazer o que acabou de sair no Financial Times, que é um veículo importante aqui nos Estados Unidos, mostrando exatamente que o Partido dos Trabalhadores no poder tenta amordaçar o chefe do Banco Central. Aí na matéria diz, eles colocam, né, as aspas do Lula, dizendo: só temos uma coisa que está errada no Brasil neste momento, é o comportamento do Banco Central. Temos um presidente de banco que não demonstra qualquer capacidade de autonomia. Não há explicação para a taxa de juros atual, mostrando um absoluto desconhecimento de como a economia funciona, como o mercado funciona. Então esse é o Brasil que está sendo retratado aqui fora. O Brasil que luta contra um presidente de um banco central, sim, autônomo, e que entende as regras do mercado e que pede mais liberdade econômica, não menos. Um Brasil contra... Pessoal, essa é a diferença dos ministros do Lula para os antigos ministros aí do Bolsonaro, né? Que eram pessoas capacitadas, ali pessoas formadas, pessoas com alto grau ali, né, de conhecimento. E a gente vê aí o Lula, né, o governo do Lula com seus ministros e as pessoas que foram colocadas no governo totalmente despreparadas. Prova disso é a economia ladeira abaixo. Vamos voltar aí para os comentários. A operação que deu um banho de justiça não apenas para os brasileiros, mas para os americanos, que foram enganados aqui também, e que aqui, sob o império das leis, eles conseguiram o seu dinheiro de volta nesse acordo de quase 5 bilhões de dólares com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E um Brasil hoje que está aí, né, no quentinho, no sofá quentinho, com Hamas, com Irã, com Venezuela, com Nicarágua. Ou seja, se o cenário econômico não fosse, apenas só o cenário econômico não fosse propício para os investidores, o que dirá o combo, não é, Paula? Um cenário que declara guerra à liberdade econômica, que declara guerra à liberdade de expressão e que agora demoniza a operação, uma das operações mais brilhantes de qualquer democracia no mundo, a Lava Jato, que, com todos os erros pontuais que podemos criticar, foi uma operação que trouxe um pouco de esperança para o brasileiro de que os corruptos ficariam na cadeia. Mas parece que não é o caso. Pessoal, e agora mais uma informação do deputado Gustavo Gayer. Gustavo Gayer veio nas suas redes sociais e trouxe uma informação importante aí para a direita do Brasil. Assistam e confiram. Nessa minha mania de acompanhar todas as notícias relativas a esse governo, teve uma que me chamou muito a atenção. De primeiro olhar, ela não parece ser muito significativa, mas quando você entende o conjunto das coisas, você percebe que ela é talvez a mais importante de todas. Nós estamos aí enfrentando uma sequência de escândalos do governo, certo? Tem aí o Arrozão, tem aí o ministro do Lula sendo indiciado pela Polícia Federal, tem o escândalo da SECOM, que é o verdadeiro gabinete do ódio, que agora ficou escancarado também. Aí nós temos os juros que voltou a subir, o desemprego subindo, o preço dos alimentos subindo de forma exorbitante, as queimadas no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, a morte dos Yanomamis, a vergonha que ele está passando internacionalmente, o dólar disparando, o Ibovespa caindo. E parece que toda essa culminação de tragédias do governo foi o que resultou nessa notícia que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, dá uma olhada nesse cidadão. Ele parece que tá bem para vocês? Quando o Lula aparece para falar pro público, quando ele aparece para falar as asneiras dele, quem olha assim pensa que tá tudo bem, que ele tá tranquilo, que ele não tá nem aí para todos os problemas. Aparentemente não só está sendo abatido pelos problemas, mas está precisando entrar em remédio tarja preta. Na presidência existe uma coisa que se chama farmácia presidencial ou posto médico presidencial, que é o seguinte: o presidente, a primeira-dama, aquela cúpula ali da presidência, eles não podem ficar indo na farmácia sempre que precisam de algum remédio. Então eles têm um estoque dos remédios que eles mais consomem, justamente para poder viajar e poder fazer as suas comitivas, e passeios e viagens, sem ter que ficar indo em farmácia. Olha o que é que o Lula mandou comprar em grande quantidade.
Lula compra antipsicóticos e antidepressivos para a presidência. Lista de remédios comprados. Olha, gente, isso aqui é incrível. Lista de remédios comprados pelo governo Lula para a presidência inclui medicações para combater surtos psicóticos, depressão e insônia. Surtos psicóticos. E vai precisar de muito depressivo com esse governo desastroso do Lula, né, pessoal? Coloque aqui nos comentários aqui o que você acha disso. E coloque também a cidade que você está falando. Bora lá pro vídeo. O que essa matéria nos mostra? Que está acontecendo ali na cúpula da presidência. Alguém, pode ser Lula, Janja, não sei quem mais, os filhos do Lula, né? Estão tendo surtos psicóticos, depressão e insônia, remédios tarja preta. O governo Lula vai comprar uma série de medicamentos, inclusive tarja preta, para abastecer o posto médico da presidência e as malas nas viagens presidenciais. O Planalto vai adquirir itens como antipsicóticos, antidepressivos e remédios para combater insônia e artrite. Em 2 atas do registro dos preços, a Secretaria da Administração da Presidência formalizou a compra de medicações como Aprazolam e o Diazepam para ansiedade do sedativo fenobarbital, conhecido como Gardenal. Lula tá comprando Gardenal. Do antipsicótico Haloperidol, do antidepressivo Quetiapina e do Zolpidem, indicado para distúrbios do sono. Isso aqui, esses remédios que você está vendo aqui, é de uma mente que já está passando por sérios problemas. Uma pessoa que precisa tomar todos esses remédios, com certeza não pode estar à frente de uma nação de 210 milhões de pessoas. Mas resumindo, o que nós estamos percebendo? Embora ele tenha ali uma parcela da turminha dele que tenta parecer que está tudo bem com esse cidadão, tá claro que não tá. E os remédios que ele está tomando, e que a sua equipe, que o seu pessoal... E não é equipe, não. É o povo da presidência, é o povo mais próximo. Janja, por exemplo, deve estar tomando esses remédios. Mostra que nós estamos falando de uma pessoa que está passando por surtos psicóticos, está em depressão e não está conseguindo dormir. Será que é a culminação dos escândalos, do colapso econômico, da desaprovação que não para de subir, das vergonhas internacionais? Será que é o fato de que ele não pode andar nas ruas do país que ele governa devido à sua incrível rejeição? E por isso eu tenho que ficar viajando em lua de mel com a Janja para participar de eventos internacionais, gastando R$70 mil por noite em hotéis de luxo? Será que tudo isso começou a pesar na cabeça do Lula? Bom, aparentemente sim. Se não fosse, ele não estaria comprando. E com um gasto, deixa eu ver aqui, foi R$106 mil. R$106 mil que ele está gastando em remédio para quem está surtado. Lula está surtado, tomando remédios de uma pessoa que está passando por surtos, e obviamente quem está pagando por esses remédios é você que fez o L está de lá de cá, você que fez o L, e agora tem um presidente ladrão que está destruindo o Brasil e está surtado ainda por cima. Então essa notícia, para mim, ela mostra que tudo o que está acontecendo está tendo efeito e esse governo está se corroendo por dentro. Nem a mente dessa pessoa consegue mais aguentar tanto escândalo e tanta tragédia. Tanta porcaria acontecendo que fica difícil para quem comenta os atos do governo poder acompanhar todas as merdas que esse governo está fazendo. E tem outros eventos que acontecem fora da esfera política de Brasília que acabam passando despercebidos. Nós estamos vivendo um momento onde os juros voltam a subir, o dólar disparou, a Bovespa caiu 10% apenas esse ano. Queimadas no Pantanal subiram mais de 1000%. Já foram queimados no Pantanal uma área equivalente a 2 vezes a cidade de São Paulo. Lula viajando para o mundo, causando mais vergonha no povo brasileiro, se posicionando mais uma vez do lado do terrorismo. É uma vergonha atrás da outra. Investimento do nosso país indo embora. E aí, vão fazer um show em Santa Catarina. Enquanto está tendo um show lá, Lula foi lembrado. Muitas pessoas falam que o Lula não é lembrado pelo povo brasileiro. Não, todo mundo lembrou do Lula nesse show, só que não lembrou da forma que ele gostaria de ser lembrado. E eu achei interessante que isso que aconteceu essa semana passada não passou em lugar nenhum do Brasil. O povo unido, juntos, mostrando o seu sentimento pelo presidente do Brasil. Então, sem mais delongas, vamos ouvir o que o povo de Santa Catarina, no show do Latino, falou do Lula.
presidente que é amado pela nação do seu país, né? É impressionante como é um presidente que todo mundo ama. Eu acho que eles estavam mandando Lula ir para aquela plataforma que o Felipe Neto estava divulgando, aquela plataforma que foi criada para contrapor a direita do X, né, do Twitter, que chamava KOO, K-O-O. Acho que esse povo não sabe que o KOO faliu. Desculpa. A plataforma KOO faliu. Acho que ninguém quis fazer parte dessa plataforma que apareceu para derrubar as plataformas fascistas e nazistas. O curioso é que milhares de pessoas falando essas frases de apoio ao Lula e não saiu em lugar nenhum. Não saiu no Jornal Nacional, não saiu na imprensa, eu não vi nenhuma imprensa falando sobre isso. Se fosse a mesma coisa contra o Bolsonaro, eu te garanto que até no Fantástico iria aparecer. Em toda a imprensa brasileira iria aparecer, mas como eles são pagos ali para passarem pano para o Lula e a imprensa brasileira se tornou apenas uma extensão da SECOM presidencial, eles não falam nada. Mas estamos aqui para divulgar, então divulga esse vídeo. Lula foi lembrado no show em Florianópolis, Santa Catarina, na semana passada, no show do Latino, e todos ali falaram exatamente o que o Brasil pensa do Lula e o sentimento que o povo brasileiro hoje tem por esse ladrão que conseguiu se colocar na presidência do nosso país e está levando o nosso país para um buraco econômico que serão necessários gerações para ser resgatado. Mas o importante é que o Lula está dando uma lição. A esquerda e esse governo do Lula está dando uma lição para o povo brasileiro. Vamos dizer assim, né, Cauti? E Pioto, falamos aqui da alta do dólar. Na segunda-feira, o nosso real aqui ultrapassou o peso argentino e se tornou a moeda mais desvalorizada dos países emergentes em 2024. O dólar, usado como referência, acumula valorização de 10,54% ante o real no ano, enquanto a alta diante da moeda argentina no mesmo período foi de 10,48%. A perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos é a principal causadora do enfraquecimento do real. Mas os ruídos políticos por aqui, em terras brasileiras, e o temor sobre as contas públicas no país também afastam os investimentos estrangeiros. Fatores como a mudança na meta fiscal e as falas do presidente Lula causaram impacto na queda do valor da moeda. Paula, eu só vou discordar um pouco do texto, porque esse era o entendimento até outro dia, que a questão dos juros americanos influenciavam muito mais na cotação. E por que isso não acontece nas outras moedas, na mesma proporção com que se está vendo aqui numa moeda de um país emergente, como é o caso do real aqui no Brasil? Então, o problema neste caso, veja só, nós tivemos uma menor entrada de dólar no ano passado com o investimento que se chama investimento externo direto. É aquele dinheiro de novas fábricas. Houve uma redução significativa do último do último ano do governo Bolsonaro para o primeiro ano do governo Lula. Bom, menos dólar que entrou aqui no mercado. E esse dinheiro, investimento em fábricas, é um dinheiro que fica muito tempo aqui. Não é o capital volátil. Aí você gera, agora começa o barulho. Quando o presidente... primeiro, não consegue constituir um governo ou dar autonomia aos seus técnicos para construir um mínimo de responsabilidade fiscal, de austeridade, ele cria uma ideia de que o país vai se tornar insolvente. Hoje já gasta muito mais do que se arrecada. Só que ele não está visando uma redução ou um equilíbrio nas contas. Ele está apostando. Ele disse antes de viajar agora para a Itália que maior arrecadação é que geraria, digamos, o equilíbrio fiscal. Bom, no sentido contrário do que, em tese, a equipe econômica dele diz. Junte-se a isso, obviamente, este recente barulho com o Banco Central. O que se gera? As pessoas saem do país. Se você tem menos dólar aqui, é uma questão de oferta e procura, né? Você tem uma oferta baixa, muita procura, e a procura é, obviamente, por segurança, o dólar é uma moeda de segurança, você desvaloriza o real. O barulho, a questão internacional, convenhamos, não é nem de longe, mas nem de longe próximo do que a gente viu na época da pandemia e na época do início da guerra da Ucrânia. Hoje você tem ali uma certa indecisão do Banco Central americano, se vai ou não baixar os juros, se vai manter os juros. Isso afeta, obviamente, muito do dinheiro que circula pelo mundo, mas isso é uma coisa que nós não controlamos.
O problema do Brasil é o que ele deveria controlar, que ele tem sob controle e não controla. As suas contas, as declarações, erro de comunicação. O governo perdeu nessa medida provisória, chamada de medida provisória do fim do mundo, sem nenhuma articulação política, não chegou a conversar sequer com o Rodrigo Pacheco, que, como eu digo aqui, é quase que o líder do governo do Congresso. Tamanha adesão que ele tem às pautas governistas. Fala pessoal, voltando com as informações aqui do canal. Não tá fácil, hein? Gente, o que tá acontecendo com o Brasil? Porque o que tá certo tá errado, o que é errado tá certo. É tudo o inverso, os valores estão se perdendo, né? Estão querendo liberar, estão querendo autorizar, estão querendo aprovar tudo que de fato não presta e querendo que nós patriotas, nós brasileiros de bem, conservadores, né? Que nós engula tudo isso, aceite isso como se fosse algo normal, como se fosse algo aí, né, que não tivesse nenhum problema, né? Legalização de drogas, cara, como assim legalização de drogas? Não existe essa de porte, mas o cara é usuário, o cara é traficante, não existe, droga é droga, né? Então não existe essa ideia, né, do governo, do Supremo aí, querer colocar a goela abaixo, que é algo normal, que é algo assim que todos os países estão fazendo e o Brasil também tem que ter essa liberdade. Isso não é democracia. Democracia é aquilo que dá direito à voz, né? Você como cidadão, você patriota, você tem que ter voz. Isso é democracia, né? É não ter censura, é você poder andar livremente, né, na sua cidade, em qualquer lugar, e ter o seu direito de opinião, não ser censurado. Agora, estão querendo, né, criar uma censura, querendo que a gente aceite tudo isso e que ficamos calados. Não tem lógica isso. Coloque aqui nos comentários qual a sua opinião em relação aí ao porte das drogas. Coloque aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E a cidade também que você está falando. E agora, pessoal, vou trazer uma matéria para vocês aqui. É até piada isso, né? É até piada. Lula quer enfrentar Bolsonaro em 2026. Gente, Lula não ganha nem para presidente de bairro, pessoal. Esse foi o pior, o desastroso governo, né, que Lula está fazendo. A economia goela abaixo aí, ladeira abaixo, né? E são os fatos, são os números que está dizendo isso, né? Isso não é somente uma opinião minha. Isso são os números aí mostrando para todos os brasileiros. Olha essa matéria, gente. Lula quer enfrentar Bolsonaro em 2026. No mesmo dia em que criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula deu a maior bandeira. Ele deseja muito enfrentar Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026. Não, gente, tem lógica uma coisa dessa? Vai passar a maior vergonha. O petista escreveu no X o que disse em entrevista a uma rádio. Eu estarei com 80 anos em 2026, no auge da minha vida, mas não quero discutir reeleição agora. Estou com 1 ano e 6 meses de mandato. Quero cumprir o que prometi ao povo brasileiro. Tem muita gente boa que pode ser candidato, mas se for necessário ser candidato para impedir que os trogloditas voltem a governar, pode ter certeza que meus 80 anos vão virar 40 para enfrentá-los. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista e negacionista. Apesar do que afirma, Lula pensa em reeleição desde o início de seu 3º mandato. Além disso, o PT não tem outro nome forte para a presidência. Fernando Haddad, gente, Fernando Haddad perdeu em todas as disputas que ele fez, ele perdeu. Então, não existe outro nome forte na esquerda. O mais citado para suceder Lula enfrenta grande rejeição do eleitorado, segundo as pesquisas mais recentes. Em maio, a Quest constatou que 50% dos brasileiros desaprovam o atual ministro da Fazenda.
querendo ser reeleito e sem um sucessor político à altura, além de enfrentar um possível adversário como Tarcísio de Freitas, difícil de ser caracterizado como perigo à democracia. Lula usa o plural trogloditas para expressar seu desejo de enfrentar apenas um troglodita, Jair Bolsonaro. Gente, pode ser Jair Bolsonaro, pode ser Tarcísio de Freitas. Não tem como a direita perder para a esquerda em 2026. A não ser que aconteça algo muito, aconteça algo assim muito errado da direita, que comprove que eu acho muito difícil, né? E outra, gente, cá entre nós, Lula veio para presidente para se vingar do povo. A verdade foi essa. A verdade é essa. Lula não veio aí para reunir as pessoas, para fazer que o povo brasileiro seja mais unido, sem direita e esquerda. Isso aí, gente, é demagogia pura. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o plano de governo da esquerda. Então, coloque aqui nos comentários aí qual a sua opinião, quem vai ser o candidato que você acha em 2026 para a presidência da República. Na minha opinião, eu creio que até 2026, Bolsonaro aí consiga ser elegível e volte à presidência. Mas, caso não seja, pode ser que Tarcísio também apareça aí com grande vantagem. Coloque aqui nos comentários a cidade que você está falando e a sua opinião. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já vou te pedindo para você se inscrever no canal, você que não é inscrito, tem um botãozinho aqui em vermelho, chama inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal, ativa o sininho que vai aparecer, que é para você receber as notificações, e deixe também o seu like no vídeo. Esse like, gente, é o mais importante, porque ele ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e ser divulgado para outros patriotas, pessoal. Compartilhe também nas redes sociais, aí nos grupos de WhatsApp da sua cidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te espero no próximo vídeo.